Aí galera, beleza? É nóis, tamo junto. Olha aí, vamos dar continuidade aqui às nossas curiosidades. Nós vamos falar agora sobre a época faraônica, como surgiu os faraós, certo? Vamos lá, mas antes de mais nada, vamos falar o seguinte. Você sabe o que é Nomos? Isso é lá da época egípcia. Nomos, não sabe? Vai ficar sabendo. Você já ouviu falar da paleta de Narmer? É, paleta de Narmer, uma peça importante na história egípcia. Mas vamos lá. Muito antes da transformação do imponente Império egípcio, a civilização egípcia passou anos estabelecendo o processo de povoamento nas regiões próximas ao Vale do Rio Nilo. Segundo algumas pesquisas, os primeiros povos a ocuparem essa região foram os amíticos, semitas e núbios. Eles eram tudo meio nômades. Todos esses pequenos agrupamentos apareceram durante o último século do período neolítico, quando o clima começou a ficar mais favorável, mais ameno, e dando a possibilidade da instalação dos primeiros povoados. Localizado no nordeste da África, a região desértica do Egito era um clima muito agressivo, mas que já possuía um fator importante, que até hoje favorece o estabelecimento de humanos na região, que é o poderoso Rio Nilo. E isso ocorreu, cara, há centenas de milhares de anos. Começou no ano 5000, mais ou menos. E o Rio Nilo, cara, não era como os outros rios, o Rio Tigre e o Rio Eufrates, que eles detonavam tudo. O Rio Nilo, cara, ele era um rio de um ciclo constante e fácil controle. O Rio Nilo tem sua foz no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, lá em cima, certo? Então fica no norte do continente africano, aonde fica o Baixo Egito. É isso aí, porque por causa de suas vastas planícies se chamava Baixo Egito. E descendo para o interior do continente africano, quanto mais ao sul, maior o relevo do solo, inclusive com pequenas montanhas, onde estava o Alto Egito. Por causa das grandes elevações se chamava Alto Egito. Tá, ok? E com a facilidade de permanência e abundância proporcionada pelo rio para a prática de agricultura e pecuária e pastoreio, os egípcios conseguiram se organizar, criando subdivisões administrativas chamadas nomos. Esse é nomos, cara. São povoados. E o Egito Antigo era dividido em 42 nomos. 22 no Alto Egito e 20 no Baixo Egito. E cada nomo era chefiado por um nomarca. Isso, na época, os egípcios ainda não tinham uma formação de civilização unificada, mas um conglomerado de nomos que compartilhava a mesma cultura. E na época por volta de 3.200 antes de Cristo, um líder político chamado Menes, também conhecido como Meni, Narmer e Men, ele governava o Alto Egito e conseguiu realizar uma façanha num processo de unificação dos dois reinos, formando ao longo do Rio Nilo, dando início ao período faraônico. Por essa atitude, ele se transformou no primeiro faraó da história egípcia, Nemes. Com esse novo título, alcançou a condição de governante supremo de todo o Egito e tinha poder para intervir em questões políticas, em questões administrativas, jurídicas, militares e religiosas, que a religião era muito forte na época. E segundo a crença egípcia, os faraós eram divindades encarnadas, descendentes do deus Sol, Amun-Ra, e também da encarnação de Horus, o deus Falcão. Assumindo natureza teocrática, o governo Menes transformou os 42 nomos em funcionários públicos, administrados pelo Estado. Então eles começaram a ser chefiados pelo faraó. E além disso, ele tinha
as terras eram todas de controle dele. Entendeu? E a população começou a ser obrigada a pagar impostos, de forma através de serviços ou trabalhos compulsórios. Quer dizer, parte da que a população produzia era para o governo central, para o faraó. E com isso, a história política do Egito antigo viveu um novo momento, estabelecido a partir da formação desse império, quando a sua capital era Tênis e depois passou para Mênfis, que Mênfis hoje é uma região do Cairo, que é a capital do Egito. E teve vários faraós nessa época. E os mais importantes que se destacaram eram, vamos supor, Menés, que é o que unificou o Egito, Djoser, que é o faraó da terceira dinastia, já falei sobre ele, responsável pela construção da primeira pirâmide em Saqqara. Jura? Como? Pô. Gente, é o seguinte, eu me empolguei demais e fiz um vídeo muito longo, aí eu tive que cortar no meio para poder postar. Mas não se preocupa não, a segunda parte já está pronta, é rapidinho. Mas por enquanto, deixe seu like aí, aperte o coraçãozinho, curta nosso vídeo, valeu? Uhul, é nóis, tamo junto.